Olá pessoal, viemos com mais um Deus em Gotas aqui no seu dia, hoje um pouquinho mais tarde devido aos compromissos, né? Mas o que caiu hoje na Bíblia, Jair? Hoje caiu o segundo livro de Crônicas, capítulo número 1, Sim. que fala de Salomão, que ele pede sabedoria a Deus. Nesse texto, irmãos, Salomão ele toma posse do reino, né, depois de seu pai sucedendo seu pai Davi, e ele está ali fazendo o seu reinado ali, conforme tinha que fazer, e ele vai convidar todo o povo, toda a nação ali, os juízes, os príncipes, os pais de família, todos para irem com ele até um certo lugar aqui, para fazer um sacrifício a Deus, para se apresentar diante de Deus ali. E esse povo todo vai se juntar e vai com ele para esse sacrifício. E chega lá e oferece lá para Deus 1000 sacrifícios, 1000 holocaustos a Deus. Quando ele está fazendo esse sacrifício junto com toda a nação a qual ele estava governando, a Bíblia diz aqui que Deus era com ele. Ele estava reinando e Deus estava com ele, né? E ele reuniu esse povo e foi fazer ali o sacrifício para Deus, os holocaustos. E na mesma hora que ele estava terminando de fazer os seus holocaustos ali, a Bíblia diz que Deus se apresenta para ele e pergunta para ele o que ele quer. Fala para ele fazer um pedido: o que você deseja, né? Pede o que você quiser que eu te darei. E Salomão, ele preocupado e cauteloso com o que ele ia pedir, né? Ele sabendo da grande responsabilidade que ele tinha de governar a nação de Israel, todo o povo ali de Jerusalém, toda aquela nação ali que estava sob a sua responsabilidade, né? Ele sabia que era uma grande responsabilidade você governar uma nação, como foi com Davi e os demais, Saul e os demais reis que teve. E ele preocupado com essa responsabilidade, porque era um povo de Deus, era um povo diferente, não era um povo qualquer. Era um povo que Deus escolheu ele para organizar, para direcionar aquele povo, para governar. Então ele vai pedir para Deus sabedoria para executar aquilo que Deus mesmo deu para ele fazer. Ele pede sabedoria para que Deus venha instruir em todo momento como ele deveria agir diante das situações que chegariam a ele, sendo ele rei, a maior autoridade naquele lugar. E Deus, vendo ao pedido de Salomão, ele não só dá a sabedoria que ele pede, sabedoria que nenhum homem mais teve, nem antes dele, nem depois. A sabedoria dele foi exclusiva só a ele. E a Bíblia diz que ele também dá riqueza, dá muita coisa para ele, poder, tantas coisas assim para ele, por causa que ele tem pedido sabedoria para fazer algo para Deus, para assumir o compromisso com Deus. Ele pede sabedoria ali para executar aquilo que Deus deu para ele. Então eu vejo que Deus o abençoou por ver a conduta dele, por ver que ele era um homem submisso, que entendia da sua responsabilidade e que ele queria fazer o melhor para ser Deus, que ele queria fazer aquela função e agradar a Deus e executar como Deus queria que fosse feito. Ele queria executar como Deus queria que fosse executado. E ele, não sabendo como fazer, jovem ainda, ele pede a sabedoria para Deus. Deus dá essa sabedoria e a gente vemos que ele teve sabedoria para fazer muitas coisas na Bíblia aqui. Você vai saber que a sabedoria dele foi a maior de todas. Né? Então nós vemos que Deus, irmãos, ele se agradou do pedido de Salomão, né? E ele já era com Salomão desde o princípio, né? É o que Deus está nos ensinando aqui. Desde o princípio, Deus escolheu pessoas. Deus escolhe pessoas para colocar em tal lugar. Não é, as pessoas não estão lá por acaso. As pessoas não chegam por acaso. Deus escolhe as suas pessoas, e aquele que confia em Deus, aquele que busca Deus para executar aquilo que Deus colocou na mão dele, que eu vejo aqui, Deus vai dar condição sobrenatural para ele executar aquilo que o próprio Deus colocou na mão dele, que às vezes parece que não vai se realizar, parece que as forças do homem não vai conseguir, mas quando ele vai oferecer o sacrifício a Deus ali, pedindo para que Deus viesse se manifestar, para que Deus se agradasse dele, Deus se apresenta e fala o que você quer. Então eu vejo que nós temos que buscar a Deus e perguntar para Deus o que nós podemos fazer, como o Senhor quer que nós devemos agir, e Deus vai nos instruir para nós termos vitória nos planos que Ele tem para nossas vidas. Amém, amém. Que Deus é maravilhoso e justo, né? Tudo Ele faz na hora certa, no tempo dele. Então essa lição vem falar para nós essa semana que tudo de Deus, né? Que nossa salvação vem de Deus. A nossa salvação está em Deus. Então o tema dessa semana que nós pegamos aqui, para vocês não, né, desistirem de acreditar que Deus é o nosso Salvador. Busquem a Deus. Como que nós temos que buscar a Deus? Nos entregando à oração, nos entregando no jejum, conversando com Deus, tendo fé, esperando nele, né? Que tudo vai dar certo, tudo é por Ele, Ele está vendo tudo e todos. Sim. Então Deus cuida de todos nós. Então Ele está falando assim, como foi Salomão o escolhido, né? Caiu hoje,
para que salvasse aquele povo, direcionasse aquele povo, governasse aquele povo da melhor maneira possível, Salomão fez tanto sacrifício, né? Mesmo sendo rei, né? Ele poderia ter deixado de lado, não, mas ele já tinha sido rei, não, mas ele foi lá e fez tanto sacrifício que Deus veio atrás ele falar para ele o que ele queria. Ele pediu sabedoria, né? Então não pediu riquezas, ele pediu sabedoria. Então o dom do Espírito Santo em Salomão, que ele recebeu o dom divino da sabedoria para governar todo aquele povo, foi o homem mais sábio da história e também o homem mais rico, né? Então, que soube direcionar todo aquele povo. Então Deus está nos falando, né? Meus irmãos, quando vocês estiverem, meus filhos, ele vem falar, quando vocês estiverem sem saber o que fazer, clame a mim, venha a mim, faça um sacrifício, faça um jejum para mim, porque eu sou o Salvador, né? Só acontece aquilo que eu permito acontecer, né? Então ele veio falar aqui para nós que os escolhidos dele, que ele levanta para governar ou para direcionar um povo, esse está sob os cuidados dele, porque é ele, se foi escolhido, nada vem contra Deus. Se Deus escolheu aquela pessoa, pode ser você, pode ser quem for aí da sua família, que se Deus escolheu para viver a sua vida, para governar alguma coisa, para fazer alguma coisa, ele vai levantar, ele vai fazer com que aquilo se concretize, né, de uma forma ou de outra. Mas no meio dessa revolução toda, dos atos de Deus, há vários propósitos que nós não entendemos, para ele mostrar para alguém o seu poder. Então Deus deixa a corda quase estourar, para que ela se una de repente, para mostrar o grande poder dele. Então não vamos nunca desistir, não vamos nunca esperar nem que for o último fio daquela cordinha que está para estourar, porque Deus vem com a promessa, e Deus vem com o socorro para nós, e ele refaz, né, tudo aquilo que se está quase perdido. Então ele vem e refaz, e ele lhe dá força para continuar, porque Deus é esse nosso Salvador. Então, Deus é o nosso Salvador. Busquem a Deus. Não deixe de buscar, não deixe de trazer Deus para perto de você, porque Ele tem ali para nós, sabe? Toda promessa, Ele não deixa ninguém em vão. Ele não deixa ninguém sem resposta. Deus não deixa ninguém perdido numa multidão. Ele simplesmente te dá a mão e te leva para aquele caminho certo. Então, os escolhidos do Senhor, como foi Salomão, que pediu sabedoria, ele deu sabedoria e muito mais coisas, ele vai dar para você, né? Filho de Deus perfeito, que o segue, que está firme no seu propósito, porque você é um dos escolhidos dele, ele vai dar para você o direcionamento e a vitória. A vitória será de você, de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu mundo que você vive. Então não vamos desistir das palavras de Deus, porque Deus é o nosso Salvador. Busquem a Deus. O tema da semana. Amém? Só colocar mais uma coisa, Ron. É que nesse texto que nós vimos aqui, irmãos, o Salomão, ele convida todo o povo a buscar a Deus. Ele convida todo o povo a fazer aquilo que agrada a Deus, né? Observando que depois ele vai fazer sacrifício de mil holocaustos. Mas ele convida todo o povo que está com ele para fazer sacrifício. Ele está unindo todos em buscar a Deus, né? E isso é uma coisa que chama atenção no texto. Nós devemos nos unir para buscar a Deus em favor daquilo que Deus quer que seja feito na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, em qualquer lugar. Buscar saber o que Deus quer que seja feito. Buscar o que Deus quer que nós sejamos a fazer onde nós estamos. Agir de acordo com a vontade dele. Nós temos que buscar isso e Deus vai dar vitória para cada um de nós quando nós entendemos e fizermos aquilo que é do querer dele. Exatamente, né? Não há inimigo que se levante, não há maldade que se levante contra a vontade do nosso Senhor. Então nós temos que nos unir em força, em oração sempre, para que nós possamos ter a vitória dele ali, as promessas de Deus na nossa vida, né? Ele vai ser o nosso Salvador, acreditem. Amém. Né? Amém. Amém. Até sexta-feira, que Deus abençoe a semana de todos vocês, com mais uma palavra de Deus aqui. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Uma ótima semana aí. Amém. Até sexta.